No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu, e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes. E veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície,
segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Conta aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou, e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel. Porventura não está escrito no livro da história de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias seu filho reinou em seu lugar. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e esse ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais, e o sepultaram junto aos seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele. Feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim sucedeu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gadi, veio a Samaria. Feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos, desde Tirza. Porque não lhe abriram, por isso a devastou, e a todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou esse dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, 50 siclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Assíria e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais atos de Menahem e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Descansou Menahem
com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Ele o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías, e a tudo quanto fez, eis que está escrito no livro da história dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca, e a tudo quanto fez, eis que está escrito no livro da história dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu, segundo fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. Em seu lugar reinou Acás, seu filho. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Assíria, e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate, e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos,
subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e espargiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar, e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar da banda do norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia. E o mar tirou-o de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acaz, e ao que fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acaz com seus pais, e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.